E aí, pessoal do canal, tudo certo? Pessoal, até quantos anos é possível engravidar? A gente vê casos na literatura, a gente vê um monte de notícia na internet. A gente vai te trazer alguns dados reais aqui relacionados à idade. Qual que é realmente a idade fértil da mulher? O que que isso impacta? E até quando que a gente consegue engravidar sem tratamento, né? É claro que a gente não vai pegar os outliers, né? Pessoas que engravidam, porque as pessoas engravidam um pouco mais para frente. Mas a gente vai trazer dados reais de publicações científicas para mostrar qual que é realmente a taxa de fertilidade da mulher. Eu escrevi várias coisas aqui para trazer para vocês, inclusive alguns estudos, e eu queria mostrar um pouquinho nesse vídeo qual que é a idade ideal para engravidar e por que que a reprodução humana pode apoiar em algumas dessas situações, beleza? Pessoal, não se esquece de se inscrever no canal, a gente vê que tem muita gente que assiste e não se inscreve. Compartilha com todo mundo, ativa as notificações porque a gente posta vídeo toda semana. Talvez algum desses temas seja legais aí para vocês acompanharem, beleza? Puxa a vinheta, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, qual que é a idade ideal para as mulheres e o que que impacta um pouco isso? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Pessoal, vocês sabem, vou até dar um pause aí, qual que é a fertilidade máxima que a mulher tem? Qual que é o ideal, qual que é o período da vida da mulher que seria o ideal para a mulher engravidar? Vou dar uma pausa aí, coloca aqui nos comentários, vamos ver se vocês acertaram. Pessoal, não é no início da menstruação, né? As mulheres têm a primeira menstruação aos 11, 12, às vezes 13 anos de idade, né, que a gente chama de menarca, mas os primeiros anos disso às vezes é muito irregular. Então a taxa de fecundidade ela existe, as pacientes podem engravidar, existe sim a gravidez na adolescência, mas não é a taxa máxima de fertilidade. E então, respondendo a pergunta, qual que é a taxa máxima de fertilidade? Pessoal, é entre 20 e 30 anos de idade. Este período é o período ouro para as pacientes engravidarem. Para vocês terem uma ideia, quase 90 e pouco por cento das pessoas que não têm problema para engravidar estariam grávidos com um ano de tentativa neste período entre 20 e 30 anos. Ou seja, todo mundo que quer engravidar, se tentar pelo menos 8, 6, 8 meses, vai engravidar neste período. É quando não tem problema nenhum. Então esse é o período ideal de engravidar. Só que a gente vê que na realidade as pessoas não estão engravidando nesse período. Os tempos de estudo, tudo que a gente criou ali de capacitação para as mulheres, de capacitação para os homens, fazem com que a gente tenha a maternidade tardia e a paternidade tardia. Então, isso sim, quantos por cento das pessoas que vocês conhecem estão tendo filhos entre 20 e 30 anos de idade? É claro que isso depende do local onde você mora, depende ali um pouco também das capacidades, do quanto que a pessoa quer estudar mais ou estudar menos, mas geralmente, se você quiser realmente constituir prole, esse seria o período ideal. Olha que dado interessante também, a partir dos 35 anos de idade, existe uma queda significativa na qualidade e na quantidade. Só que 35 anos de idade a gente é muito jovem, né, pessoal? Vocês já pensaram em quantas pessoas querem ter filho depois dos 35 anos de idade? Muitas. Então, realmente existe uma queda muito acentuada. Existem vários gráficos que eu mostro na pós-graduação que a queda da fertilidade ela é brusca depois dos 35 anos de idade. Isso a gente vem batendo na tecla há um tempo, a gente, inclusive com os médicos, para dizer que depois dos 35 anos de idade seria ali o ideal a paciente já ter prole constituída. Olha que interessante, o New England publicou um estudo muito clássico de fecundidade feminina por idade. Então, taxa de sucesso de fertilidade com idade das pacientes em pacientes que fizeram tratamento de inseminação em maridos com espermograma normal. E eles viram que quase todos os tratamentos caem muito o resultado depois dos 30 anos de idade. Então, tem um gráfico clássico desse estudo, eu vou tentar pegar o gráfico para mostrar aqui para vocês, que mostra a queda da fertilidade depois dos 30 anos de idade. Só que a gente não tem isso na cabeça, né? A gente acha que 30, 32, 35 ainda é uma taxa muito alta de sucesso. Olha que interessante. Lembra que a gente pôs alguns deadlines aqui, né? Entre 20 e 30 anos de idade e depois dos 35, é uma outra janela. Olha que interessante, uma meta-análise, não sei se meta-análise para vocês só para explicar rapidinho, é um resumo dos estudos da literatura, que pegam todos os estudos e tenta comparar os estudos e trazer uma resposta. Então, uma meta-análise recente mostrou que mulheres acima de 35 anos de idade caem a taxa de sucesso por menos de 10% ao mês de sucesso, o que daria ali próximo de 5, 6%, e mulheres acima de 40 anos de idade têm 24% de chance de engravidar em 12 meses de tentativa. Ou seja, a cada 10 mulheres que tentarem engravidar, 2 vão engravidar, mesmo sem problema nenhum, depois dos 40 anos de idade. E quantos por cento delas, próximo de 30 e 35%, estariam grávidas de 35 a 40 anos de idade? Ou seja,
esse é um período muito difícil de engravidar. E é um período muito crítico para você conseguir fazer os seus tratamentos. Outro dado populacional mostra que a taxa de concepção em até um ano decresce de 75% aos 30 anos de idade para 65% aos 35 e para menos de 40 depois dos 40 anos de idade. Ou seja, é verdade dizer que a taxa de sucesso cai ao longo do tempo. Beleza? Ó, após os 40 anos de idade, as chances naturais de engravidar são menos de 3% por ciclo. Ou seja, 97% das pessoas não vão engravidar quando, mesmo tudo certinho, tendo relação na época normal, por ciclo nas pacientes acima de 40 anos de idade, que corrobora com aquilo que a gente falou, né? 2 vão estar grávidas a menos de 10 pessoas. E a gente se preocupa muito para a constituição familiar, pessoal, para as pessoas que querem constituir família, que estão ali com 36, 37, 38 anos de idade. Será que elas precisam esperar até 40? Será que elas podem fazer alguma coisa? Como que a reprodução humana pode ajudar, né? Concluindo o vídeo de hoje. Dosar os marcadores de reserva ovariana, o antimileriano, e por que não congelar óvulos? Acho que o resumo dessa história toda é congelar óvulos, preservar a fertilidade, mesmo se você está tentando depois mais para frente. Porque você pode sim conseguir engravidar, mas se você não conseguir, estatisticamente a chance de você não conseguir é maior do que de você conseguir. E aí entram os tratamentos para pelo menos proteger a paciente, para aumentar a chance de constituição familiar. E uma outra coisa super importante, muitas vezes você vai começar a tentar engravidar aos 36, só que você vai querer ter 2 filhos, então você congela os seus óvulos, guarda, tem o primeiro filho às vezes de forma natural e o segundo quando você tiver 40, 41, 42. Você pode lançar a mão nos seus óvulos para engravidar. Beleza? Lembra, pessoal, para concluir, existe uma frase bem famosa da Jennifer Aniston, a gente já postou aqui no Instagram, a gente tem postado sempre porque ela ela falou isso em uma entrevista. Eu daria qualquer coisa se alguém tivesse me avisado que eu podia ter congelado óvulos antes. Então você pega o caso dela, super de sucesso, financeiramente ela não tem problema. E ela não congelou porque ninguém falou isso para ela que ela podia ter congelado. Beleza? Pessoal, idade sim é um dos principais fatores da reprodução humana, inclusive para resultados de tratamento. Quando a gente trata pessoas que têm um pouco mais de idade, as chances caem bastante. Então fica de olho. Beleza? Pessoal, não se esquece de comentar o que vocês acham aqui. As idades que eu falei, elas são muito jovens, né? É meio impactante mesmo saber que caem muito essas taxas. Mas eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Se inscreve no canal. Um abraço.